Passa a palavra ao senhor Carlos Miguel Aidar, por favor. Obrigado. Senador presidente Romário, excelentíssimos senadores, senhoras e senhores, caríssimo presidente Modesto Roma do Santos Futebol Clube, meu fraternal amigo. Senador, eu milito no futebol desde 1976, 77, quando iniciei minha carreira como diretor jurídico do São Paulo Futebol Clube. E nessa condição acabei me tornando, depois de alguns anos, presidente do clube nos anos de 84 a 88. Depois presidente do seu conselho, de 88 a 90. Em 1987, o futebol brasileiro dava amostras de uma pré-falência. O então presidente da CBF, falecido Dr. Otávio Pinto Guimarães, dava uma entrevista naquela oportunidade dizendo que a CBF não faria o Campeonato Brasileiro de 87 porque não tinha recursos financeiros suficientes para fazê-lo. Eu ouvi aquela entrevista, fiquei absolutamente indignado com aquilo, porque o Campeonato Brasileiro era o desmembramento ou o crescimento do antigo Rio-São Paulo, e aquilo era importante para os clubes, principalmente para os clubes paulistas, que eu os conhecia melhor. Numa reunião que houve aqui nesta cidade, na capital federal, com alguns presidentes de clubes, nós fundamos aquilo que poderia ser chamado do embrião da primeira liga do futebol brasileiro, que foi chamado Clube dos 13, junto com Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Santos, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Inter e Grêmio e o São Paulo Futebol Clube. Depois chamamos também o Bahia e fundamos o Clube dos 13. Isso em 1987. Quando a primeira liga do futebol mundial nasceu em 1993, que é a Champions League. Ou seja, nós nascemos antes e não conseguimos desenvolver isso, senador. E não conseguimos porque faltou aos dirigentes, e é o que vem faltando, ao meu modo de ver, a capacidade profissional de gestão. Não dá mais, senador, para nós tratarmos de clubes como o Santos, que está à sua direita, e o São Paulo, que está à sua esquerda, como sociedade civil sem fins econômicos. O orçamento que nós temos e que exercemos e que consumimos, os salários que pagamos, o número de empregados que temos, o patrimônio que temos, uns mais, outros menos, não importa, não faz sentido continuarmos sob a forma de sociedade civil sem fins econômicos. Está na hora de nos tornarmos compulsoriamente, e aí só a legislação pode mudar, sociedades empresárias, é o modo que eu entendo isso. Com a responsabilidade decorrente de uma sociedade empresária, de uma gestão. Se não houver esse enfoque, se não houver essa consciência profissional, essa necessidade de ter um futebol mais transparente, mais aberto, com planos de governança, com metas, enfim, não só as metas esportivas, mas as metas de gestão, né? Eu acho que nós vamos continuar sofrendo muito. Vejo alguns movimentos isolados tentando se posicionar no cenário do futebol brasileiro. Tenho uma relação profissional, ou tive uma relação profissional até 2013, quando me tornei candidato à presidência do São Paulo, depois de tantos anos voltando à presidência do clube. Tive uma relação profissional tanto com a Federação Paulista de Futebol quanto com a Confederação Brasileira de Futebol, na condição de advogado dessas duas entidades. Meu escritório ainda atende muito pouco, eu pouco vou ao escritório, porque eu, mercê da equipe que eu tenho, eu posso estar aqui, posso estar no São Paulo e o escritório continua andando, mas está errado. Eu vejo que eu me dedico inteiramente ao São Paulo, não tenho remuneração alguma e sou, assim como todos os dirigentes de clubes, acusados de má gestão. Não temos o apoio, não temos a compreensão. Se nos transformarmos em sociedades empresárias, senador Romário, eu não tenho a menor dúvida que nós teremos, com segurança,
uma visão de gestão em um momento profissional mais importante para o futebol. Quando Vossa Excelência nos convida para entender a realidade organizacional, eu entendo que este é um ponto importante que deva ser abordado. O aspecto financeiro não é segredo para ninguém. Todos os clubes estão literalmente falidos. E estão falidos por força da irresponsabilidade de seus gestores, que se endividam para conquistas esportivas e deixam a conta para o sucessor pagar. E esse endividamento se dá em nível de bancos ou em nível de sonegação de tributos. Deixam-se pagar os tributos para investir o dinheiro não recolhido aos cofres públicos na conquista ou na contratação de atletas. Ou, ao contrário, paga-se os tributos, mas se endivida no banco para fazer frente às necessidades desportivas de conquistas. E, com isso, os clubes se endividam e pagam juros altos, juros bancários. Agora veio a lei de conversão decorrente do Profut, é um oxigênio importante, mas ela sozinha, se não houver o cumprimento das regras que ali estão incertas, se os clubes não derem, melhor dizendo, a contrapartida daquilo que a legislação votada no Congresso Nacional lhes proporciona, muito breve a situação vai ser novamente igual. E a relação dos clubes com as entidades de administração, no meu modo de ver, eu acho que os clubes deveriam ter uma participação mais ativa. Eu vejo, por exemplo, no cenário da Confederação Brasileira de Futebol, os conselhos técnicos, ou os conselhos arbitrais, como eram antes chamados, eles têm a participação das 27 federações estaduais e apenas dos 20 primeiros clubes, ou seja, dos clubes da primeira divisão. Os clubes da segunda, da terceira e da quarta, que fazem o futebol da mesma forma, não têm assento nos processos decisórios e nos processos seletivos. Eu acho isso um engano, porque o clube da quarta divisão um dia vai ascender à terceira, e da terceira à segunda, e da segunda à primeira, e ele precisa participar desse movimento decisório. E a organização das competições nacionais, eu entendo que nós temos um campeonato repleto de jogos que não tem valor algum. Entendo que os campeonatos, resumindo, estaduais, não devem ser sufocados, ao contrário, devem ser classificatórios para um campeonato nacional. Entendo que movimentos de ligas são importantes serem criados, como recentemente que está se querendo criar, envolvendo 2 clubes do Rio, alguns clubes de Minas. Eu acho que todos esses movimentos são salutares para buscar um caminho de uma modernização melhor ou maior para o futebol brasileiro. É assim, senador, que nessa primeira intervenção, e rapidamente, eu faço as considerações e agradeço a oportunidade e o convite que Vossa Excelência nos enviou, porque, diante desse plenário aqui, a gente pode expor um pouco as angústias e os sofrimentos de quem dirige um clube de futebol.